Saudações, pessoal! Dando prosseguimento aí a nossas videoaulas sobre limites. É o seguinte, quando eu me deparei a primeira vez com cálculo 1, lendo aí sobre limites, eu ficava assim, what is this? Então essa é uma das principais motivações que tenho para estar aí tentando simplificar a linguagem, né, dessas aulas aí. Então vamos lá. No nosso primeiro caso aqui, para que possamos ver o que vem a ser os limites. Então vamos lá, ó. Aqui temos a abreviação de limite, lim, L-I-M. Isso aqui é o comando em si, limite. Aqui vem em seguida a função, no caso aqui f de x, mas poderia ser g de x ou z entre parênteses t, as notações de função, tá? E aqui, ó, essa setinha significa tende a, que tá relacionado a aproximações. E aqui no caso é a variável, né, que faz correspondência aqui com a função, tá? Se fosse aqui f de t, por exemplo, se aqui no lugar de x tivesse t, aqui estaria t também, ok? E aqui o k, neste caso aqui, o k indica um número qualquer. Poderia ser o número 1, número 2, 3, 1000, 1 milhão, menos 3, enfim, é um número qualquer, tá? E aqui, ó, considerando a situação em que o limite exista, né, e tenha um resultado. Então aqui, ó, igual a L. Esse L é uma letra, né, que vem aí de limites, coincidência ou não, é muito usado aí nos livros, indica também o número, que no caso é o resultado, né, do limite aqui em questão. Então agora vamos lá numa leitura geral aqui. Limite da função de f de x, quando x tende ao número k, quando este limite existe, a função tende ao número L. Agora vamos ver o que, né, que isso vem a ser aí matematicamente. Informalmente falando, é o seguinte, esse tende a indica aproximações. Então, considerando um número qualquer aqui, esse limite ele é um comando que indica sucessivas substituições na função dada com x cada vez mais próximo de um número qualquer. E, no caso, a gente estuda, avalia o resultado dessa função. Cada vez mais que x aproxima de um número, qual o número que a função, como resultado dela, aproxima? É meio complicadinho, sim, os primeiros contatos, mas é assim mesmo, é uma luta e vamos vendo aí um pouquinho, assim, de forma genérica, já a gente vai ver de forma numérica, num exemplo prático, aí vai ficar um pouquinho mais claro. Então vamos lá, ó. Agora, usando uma gambiarra matemática aqui, ó, vamos lá definir de uma forma bem informal aqui, para tentar traduzir essa ideia em miúdos. É o seguinte, considerando o número k, é um número, tá? Representado por uma letra. Então a gente coloca em forma de letra para generalizar a ideia. Então é o seguinte, se a gente multiplicar 1 vezes k, a gente vai ter o próprio número k. É uma recordação da matemática básica. Qualquer número multiplicado por 1 é ele próprio. Isso é simples, trivial, como muitos professores aí dizem, né? Então é o seguinte, então essa é a ideia aqui. Então o que acontece? Se a gente der um comando aqui na função, ó,
f de k vai dar um resultado qualquer lá, né? A gente pega a função, né, considerando um número qualquer, e pega a expressão, que toda função é dada por uma expressão matemática ali com regras matemáticas que envolve uma incógnita, né? Incógnita ali em questão. Aí no lugar dessa incógnita, que é a nossa variável livre, que a gente viu aí na aula anterior, a gente substitui pelo número k e vê qual é o resultado. Esse comando aqui, vamos dizer assim, ó, indica o seguinte: quando x é exatamente k, no nosso caso que é o número k, a função vai ser exatamente alguma coisa. Agora no limite já não é assim. Então aqui ó, já vimos que 1 vezes k é k, ok. O número 1 tem duas formas de aproximar dele. Vamos lá, ó. 0,9 é um número próximo de 1. 0,99 é um número ainda mais próximo de 1. E assim vai. Essa aproximação aqui é infinita, né? Então, ó, infinitamente segue aqui essa aproximação. O que vemos aqui são números próximos de 1, mas que são menores que 1. Agora, uma outra forma de aproximar do número 1 é essa aqui, ó. 1,1 é o número próximo de 1 e maior que ele. Agora vamos lá, ó, dando prosseguimento a aproximações desse tipo, ó. E assim vai infinitamente. Então, o que podemos ver aqui, ó, o número 1, há duas formas de aproximar dele, com números menores que ele, tá? 0,9, 0,99, 0,999 e assim vai. Vamos dizer que tem um número aqui, 0,99999, cada vez mais próximo de 1, mas nunca igual a 1. E aqui, ó, com números maiores que 1 e próximos de 1, ó, 1,1, 1,01, 1,001 e assim vai. Então, o que esse comando nos diz aqui? O limite indica sucessivas substituições, tá? Então aqui, ó, 1 vezes k é igual a k. Então temos aqui o próximo, números próximos de 1, temos duas formas aqui. Então agora, ó, o que podemos usar uma ideia aqui, ó, se a gente multiplicar k aqui, ó, o que vamos ter, ó, infinitamente, ó, números cada vez mais próximos do número k em questão. E aqui mesma coisa, ó, multiplica por k. E assim infinitamente. O que temos aqui também, ó, números cada vez mais próximos de k. E agora, ó, para fechar a ideia aqui de limite, o que podemos fazer, ó? Agora a ideia das sucessivas substituições, ó. Esse é o comando do limite, ó. Sucessivas substituições na função. Então, ó, onde tiver a variável, no caso, a gente vai cada vez mais aproximar do número aqui que está sendo solicitado. Essa é a ideia, tá? Da nossa gambiarra matemática aqui. Ok, pessoal. Então aqui, ó, limite da função com a variável livre cada vez mais próximo de um número qualquer, tá? Então são sucessivas substituições, né, com a variável cada vez mais próximo de duas maneiras, ó, para números próximos do número menor que ele e para números próximo do número em questão, mas maiores que ele. Então são duas formas de aproximação, ok? E aí, esse resultado aqui existe quando, aqui ó, aqui
vai dar um número próximo, aqui ó, o sinal de aproximado, próximo do número aqui em questão. E aqui ó, próximo também. Então sempre vai estar aproximando do número em questão. Quanto mais a variável aproximar do número aqui, K, né, nosso resultado genérico aqui, mais a função vai aproximar, né, do resultado aqui do limite. E assim como da outra forma de aproximar, ó. E essas formas de aproximação aqui têm uma notação específica. Para números próximos do número K, mas menores que ele, indica dessa forma aqui, ó. X, né, no caso é a nossa variável livre aqui, ó. X tende a, aproxima de do número K e coloca o menos aqui em cima dele, ó. Aqui assim, ó. Como se fosse um expoente, mas não tem nada a ver com expoente. Isso aqui é uma notação. Esse sinal de menos aqui, ó, indica que ele aproxima do número de forma que ele é menor que ele. E aqui desse jeito, ó, x tende ao número e coloca um mais. Isso aqui indica que o número está aproximando do número k, mas é um número maior que ele. Veremos mais adiante que são os limites laterais. Então, quando aproximo do lado direito, do lado esquerdo, enfim, vamos ver isso aí com calma. Agora, antes de partirmos para o nosso primeiro exemplo prático, primeiro exemplo numérico, para facilitar mais, né, entender essas ideias aqui, vamos já à nossa primeira definição aqui das nossas aulas sobre limites. Esse limite só existe quando Pois bem, nossa primeira definição sobre limites é isso aqui, ó. O limite da função só existe quando isso aqui é verdadeiro. E o que isso aqui indica? Que as duas formas de aproximar do número em questão resulta no mesmo número, que no caso aqui está sendo indicado pela letra L. Por exemplo, se de uma forma de aproximar de um número tem um resultado e da outra forma de aproximar do número apresenta um outro resultado diferente, né, desse aqui, então isso aqui não é verdadeiro e diz que isso aqui não existe, né? Então aí tem até a simbologia aí do não existe, que é o E invertido e cortado, mas veremos isso futuramente. Então essa aqui é a nossa primeira definição que temos que ter em mente. Quando isso aqui é verdadeiro, o limite existe. Agora vamos a um exemplo prático para tentar fechar essa ideia preliminar. Pois bem, pessoal, dada a função f de x é igual a x mais 1. Aqui é solicitado o seguinte: limite de f de x quando x tende a 2. Como achar isso aqui? Vamos fazer uma tabela rápida aqui. Quando x aproxima de 2, com números menores que 2. 1,9, por exemplo. Isso aqui não é obrigatório, poderia ser 1,98, por exemplo, 1,978, mas a gente vai tentar simplificar ao máximo aqui. Então, ó, 1,999, f de 1,9999 e assim vai. Qual vai ser o resultado aqui? Ó, basta pegar o número que está entre parênteses, colocar no lugar aqui onde está o x. Ou seja, nesse caso,
1,9 mais 1 vai resultar em 2,9. Aqui, ó, 1,999 no lugar de x e continua, ó, mais 1 vai ser 2,999. E esse número aqui, mais 1, 2,9999. E agora outra forma de aproximar do número 2. Para números próximos de 2 e maiores que 2. Vamos lá. Assim como a gente fez daqui, ó, pega o número que está dentro do parênteses e substitui onde tem o x. Então, trocou lá, por exemplo, 2,1 pelo x aqui, vai ficar 2,1 mais 1. 2,01 no lugar de x, mais 1. E o por último aqui, ó, 2,0001 mais 1. Então, a gente vai colocar o resultado aqui rapidinho, ó. Pois bem, pessoal, lembrando que o comando de limite são sucessivas substituições. Então, a gente não terminou aqui a aproximação. A gente fez algumas delas e esse reticências dá a ideia do infinito. Infinitamente cada vez mais próximo do número 2. Infinitamente mais próximo do número 2, né, e maior que ele aqui, no caso, foi menor e tal. Então, esse reticências literalmente indica a ideia do infinito. Infinitamente, cada vez mais que x aproxima do número 2, qual número que a função resulta? Então, ó, 2,9, 2,999, isso aqui é próximo de quê? Isso aqui nada mais é que próximo do número 3. Assim como da outra forma aqui, ó. Aqui também é próximo do número 3. O que a gente percebe aqui? Das duas formas de aproximar do número 2, a função aproxima do mesmo resultado, ó, 3 e 3. Então, é válida lá a nossa definição. Então, podemos dizer que o resultado desse comando, que é o limite da função quando x tende a 2, é igual a 3. Ok? Mas imagina agora em todos os limites ter que fazer isso aqui, ó. Aqui a gente ainda pegou uma expressão simples, né, que bastava somar por 1. Agora imagina que se fosse x ao cubo menos x ao quadrado, mais log na base 4 de x, sei lá, raiz de x mais, sei lá. Imagina uma expressão complicadíssima e a gente tem que fazer essas sucessivas substituições sempre. E na prova a gente não pode usar Excel, não pode usar software, aí que tem que ter algum algoritmo matemático para a gente calcular esses limites. E eis o clímax da história, tá? Então vamos lá, vamos introduzir essa ideia aqui, mas é assunto, né, que a gente tem que prosseguir para ir aos poucos. Então, ó, e se fosse solicitado nessa função aqui, f de 2, é um comando diferente disso aqui, ó. Limite da função, quando x aproxima de 2, são sucessivas substituições com x cada vez mais próximo que 2. Aqui, f de 2 é um comando único, vamos dizer assim. X é igual a 2, a função é igual a quê? Então, ó, x é igual a 2, ó, no lugar de x, a gente vai colocar o 2. Então, ó, 2 mais 1 é igual a 3. Olha como temos em comum isso aqui, ó. F de 2 é igual a 3. Limite da função, quando x aproxima de 2,
também igual a 3. Isso não é uma coincidência. Então lembra daquele assunto sobre domínio, tal, então. Não é bobeira, é uma das coisas que a gente fica assim, devia ter aprendido. Mas nunca é tarde, então sempre há tempo de recordar ou aprender aquilo que devia ter aprendido no passado. Eu, particularmente, tenho que fazer isso sempre. Então, como no caso 2 faz parte do domínio dessa função aqui, ou seja, essa função ela não tem uma restrição quando x é igual a 2, ela pode assumir esse valor. Neste caso, pode-se dizer o seguinte, prestem bem atenção. Limite com x tendendo a 2 de f de x, neste caso, é igual a f de 2. Mas eis a questão. Esse sinal de igual, depois de um comando aqui que envolve limites, ele não quer dizer igual literalmente. Ele quer dizer também tende a. Aqui, assim como essa setinha aqui. Então é como se fosse, limite com f de x, com x tendendo a 2, o resultado disso tende a f de 2, que basta uma única substituição. É uma ideia um pouquinho assim, mas a gente vai entender sim, tenham fé. Então vamos lá, só que aqui a gente usa o igual, é uma coisa habitual aí, mas ficamos com isso em mente. Esse igual, depois do limite aqui, quer dizer tende a. Então, ou seja, vamos refazer aqui agora esse exemplo, dada essa função, foi solicitado o limite dessa função quando x tende a 2. Então, enfim, vamos refazer este exemplo de uma outra forma mais direta, que é habitual, tá? Prestem bem atenção, limite com x tendendo a 2 da função é igual a quê? Limite de x tendendo a 2 de quê? A função nada mais é que x mais 1, ok? Que nada mais é que faz a substituição direta. No lugar de x, coloco 2, 2 mais 1, que é igual a 3. Então, colocando isso aqui tudo numa linha única, vai ficar o quê? Limite com x tendendo a 2 dessa função é igual a 3. Se a gente chegou no mesmo resultado, a gente fez aqui algumas substituições, mas com a ajuda do Excel ou algum outro software aí, a gente pode verificar que quanto mais x aproximar do número 2, mais o resultado vai aproximar do número 3, tanto de uma forma quanto da outra. E da forma dos algoritmos específicos de soluções de limites, basta fazer a substituição direta quando é possível. E quando a substituição direta é possível? Quando o número que a variável livre está aproximando faz parte do domínio da função. Ou seja, a função não tem restrição ali, onde a variável tende ou aproxima. Eis a questão. Suspense. Na grande maioria dos casos de limites, a substituição direta não é possível logo de cara. Então precisamos fazer outras coisas para que isso seja possível. E é isso que vai ser assunto aí das próximas aulas. Tá bom, eu tô com fome.